Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ontem à noite aconteceu a última reunião entre os assessores do Trump e o Mauro Vieira para tentar negociar o tarifaço, que Lula e a mídia brasileira achavam que seria suspenso por 3 meses. O resultado foi que nada foi suspenso, e tudo o que conseguiram foi agendar uma nova reunião. Antes de colocar o professor de Relações Internacionais pulverizando a esperança dos militantes de que a Magnitsky seja suspensa, dizendo que ela deve aumentar, e o presidente da Câmara de Comércio dizendo que se o tarifaço não cair rápido, a situação dos empresários brasileiros será crítica, eu queria mostrar a vocês todo o rancor da Sadi, que sempre diz o que pensa fingindo que são palavras de algum bolsonarista que conversou com ela. Mantive uma reunião com representantes de comércio dos Estados Unidos e com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Na reunião, concordamos em trabalhar para construir um acordo satisfatório para ambas as partes. Nas próximas semanas, acordamos um cronograma de reuniões entre as equipes negociadoras para tratar das negociações de ambos os países com foco nos setores mais afetados pelas tarifas. Sabe aquela expressão, eu só acredito vendo? Então, nem vendo, expoentes do bolsonarismo estão acreditando no tamanho da lambança que foi feita pelo campo deles, que acabou resultando, entre outras coisas, nessa foto que a gente viu no domingo entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. Essa foto, para expoentes do bolsonarismo com quem eu tenho conversado, está sendo avaliada, analisada como uma derrota para o bolsonarismo. Nem se eles tivessem, nem se o governo Lula tivesse pensado em produzir, conseguir articular alguma coisa tão bem sucedida, eles conseguiriam, porque eles sabem que tudo isso tem a ver com esse desdobramento após a articulação que foi feita de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que acabou resultando em tarifas, em sanções de ministro do Supremo. Então tinha uma grande expectativa em torno desse possível encontro entre Lula e Trump. Como eu já contei aqui algumas vezes, dentro do Palácio do Planalto, Eduardo Bolsonaro é chamado de cabo eleitoral do governo Lula. E na direita tem cada vez mais setores desse campo irritados com Eduardo Bolsonaro, porque acham que ele entregou de bandeja uma agenda para o governo Lula. E agora eles têm mais um ativo, que é essa foto de Lula e de Trump, que vai ser usado, claro, na eleição do ano que vem. Conversando com expoentes do governo Lula, eles me disseram que eles veem o Trump como um negociador, né? O Trump vem desse mercado imobiliário e tal, então para ele é o que tem para mim nessa negociação. Eles acreditam com muita cautela que possa ter, do ponto de vista prático, né, pragmático, um recuo em tarifas, principalmente de carne e café, porque isso está prejudicando a população americana. Então, para o Trump é sobre o que ele ganha, o que ele perde. Tem menos a ver com ideologia. Não acredito que ele seja esse personagem ideológico. E para a direita, tem uma grande reclamação de que esse espaço que Eduardo Bolsonaro parecia ocupar de interlocutor com a Casa Branca ficou vago no campo da direita e que ninguém entrou. Então, tem setores da direita agora também cobrando o Tarcísio de Freitas para que ele pudesse ter feito essa articulação e tentar negociar esse recuo nas tarifas. Quem conversa com o Tarcísio e seus aliados, já contei aqui mais de uma vez, eles me dizem que isso não é papel do governador neste momento. Ele tentou lá atrás, o Eduardo Bolsonaro obstruiu qualquer tipo de interlocução, dizendo que ele era o único interlocutor com a Casa Branca, e agora quem tem que fazer esse papel quem está fazendo, é o presidente da República. Então é um cenário muito ruim para a direita olhando para frente, porque o que eles concluem e o que a gente pode tirar, extrair de tudo isso, é que o adulto na sala, que foi o governo brasileiro, foi lá resolver um problema criado pela bagunça do jardim de infância da extrema-direita. Pessoal, falar para vocês aqui, as pessoas têm que ser menos emocionadas. Eu estou vendo político acreditando em narrativa da Globo News. Meus amigos, vamos aprender a analisar os fatos. Olhe para tudo o que está acontecendo. O Trump, ele aperta a mão de todo mundo, ele abre diálogo com todo mundo. Ele falou com Kim Jong-un na Coreia do Norte. Ele fala com o Xi Jinping e depois bota mais de 100% de tarifas, se for preciso, em cima dos produtos chineses, principal parceiro comercial dele. Aliás, o livro de fotografias do Trump, quem mais aparece é o Xi Jinping. Então, a gente não pode, a todo momento que ocorre, né, o que está dentro do script da negociação do Trump, né, a parte de entrar numa fase mais aberta, até de elogiar, a gente baixar as armas. As sanções, todas elas seguem. Nenhum visto foi devolvido. A Magnitsky continua aplicada.
E a gente está vendo muita incompetência e sempre a mesma narrativa, né? Toda reunião é a preparação para a próxima reunião. A lei Magnitsky das sanções, principalmente ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Você acredita que possa haver solução rápida para isso, professor, ou isso pode demorar um pouco mais? Olha, eu vou te falar com base na história. Nunca, desde que a lei Magnitsky passou a ser aplicada em 2012, nunca ela foi revogada. Os Estados Unidos nunca fizeram isso. E o Trump já sinalizou que não vai revogar. Então, é possível que o governo brasileiro tente suspender novas sanções, porque teve também vistos que foram retirados de juízes, de autoridades brasileiras. Os vistos até podem ser negociados, mas a lei Magnitsky dificilmente será revogada. Foi aplicada ao juiz Moraes, a esposa dele, e veja só, essa lei ela foi aplicada a alguns países contra juízes. Além do Brasil, foi aplicada na Venezuela, na Nicarágua, em Hong Kong e na Rússia. Em nenhum desses países a lei foi aplicada só a um juiz, apenas no Brasil até o momento. Então, além de dificilmente ela ser revogada, ainda existe uma possibilidade de ampliação da aplicação dessa lei, Eric. Voltando para o comércio. Os Estados Unidos são um parceiro comercial do Brasil em que a pauta de exportações brasileira é a mais diversificada. Então, nós temos um conjunto muito amplo de setores que fazem parte das vendas brasileiras de produtos para os Estados Unidos. E hoje a situação é que cerca de 75% de todas as exportações brasileiras estão sujeitas a alguma tarifa adicional. Pode ir de 10% a 50%. Só 25% das nossas exportações hoje não tem nenhuma tarifação adicional. Então, tudo isso para dizer que esse impacto é um impacto que não está concentrado em poucos produtos. Ele afeta de uma maneira muito disseminada as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Os dados que nós temos acompanhado mostram que há uma redução importante nas nossas exportações, sobretudo agora no mês de agosto e setembro. Em agosto houve uma queda geral de 18%, em setembro uma queda geral de 20%, mas quando nós olhamos só os produtos sujeitos à tarifa adicional, essa queda sobe para 26%, 27%. E a nossa análise é que, mantida a situação atual, essa redução tende a ser maior ainda. Essa informação para os empresários que estavam lá e para outras lideranças empresariais, e foi com elas que eu falei, e esse pessoal está muito, se por um lado, otimista, porque, afinal de contas, ainda é um avanço, as negociações estão andando, estavam lá o Scott Bessent, o secretário do Tesouro, estava o Jameson Greer, que é do escritório comercial da Casa Branca, estava o Marco Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado. Por outro lado, o pessoal está achando muito lento ainda esperavam que já tivesse algum anúncio já nesse momento. E você vê que o próprio Trump diz, olha, vamos ver o que vai acontecer. Mas a interpretação geral de pessoas que estão acompanhando isso muito mais de perto é de que há uma vontade de fechar negócio, mas é preciso ter paciência, porque, como até acho que a Candice falou, o Trump saiu dali para negociar tarifas com o Japão, com a Coreia do Norte e depois ainda, quarta-feira, vai para a China. Então são pontos de negociação, muito países para ele, muito mais Sul, relevantes no momento, sem contar que ele ainda tem, na América Latina, preocupação com a Venezuela e com a Colômbia, que também são países onde há muito mais conflito. Então, a verdade é que a agenda do Trump tem muitos outros pontos bastante relevantes, embora ele esteja demonstrando alguma boa vontade com o Brasil, não é a prioridade dele. E aí é que vem, né, Andréia? Não está dando sinalização concreta, os bolsonaristas aproveitam e falam, não tem sinal concreto. Nessa segunda parte, eu queria mostrar como a militância ficou sentida com a esmagadora vitória do presidente argentino ontem. O militante correspondente da Globo, que ataca Milei desde o início do seu mandato, teve que noticiar essa imensa vitória. Enquanto Milei fala em cortar mais 20 impostos, deixo essa curta fala do corrupto. De vez em quando, o Márcio e o Alckmin chegam para mim, presidente, precisa taxar em 15%, não sei o quê, em 20%. Eu estou lá taxando. Então eu acho que é um direito do presidente da República taxar.
prática, Júlia, o presidente Milei não terá maioria própria para aprovar grandes reformas no parlamento. No entanto, ele terá 1/3 das cadeiras na Câmara e no Senado para bloquear vetos da oposição a seus decretos presidenciais. Quer dizer, Milei poderá governar por decreto, tal como ele tentou fazer neste ano, mas não conseguiu por esses vetos, e aí implementar uma série de medidas que os mercados estavam pedindo há tempos. E por isso, hoje, os mercados reagiram com entusiasmo. A Bolsa de Buenos Aires teve alta de até 20% durante esta tarde. As ações das empresas privadas e estatais argentinas que são cotadas em Wall Street tiveram uma alta de até 50%. E os títulos da dívida pública, uma alta de 23%. O dólar no mercado paralelo, que é o principal termômetro do ânimo dos argentinos sobre o andamento da economia e também sobre o andamento da política, caiu 3,9% e estava, agora há poucos minutos, em 1.465 pesos. A vitória de Milei, Júlia, foi um choque para a Confederação Geral do Trabalho, a CGT, que é a maior central sindical do país, que há 80 anos orbita o Partido Peronista, mas os líderes sindicais, em vez de hoje, ou ontem à noite, emitir uma posição sobre esse resultado que favorece amplamente Milei, preferiram ficar em silêncio. Os líderes planejam uma reunião de cúpula nos próximos dias e dentro da CGT já desponta um setor bastante substancial que está avaliando pedir diálogo com Milei para conversar sobre a reforma trabalhista que o presidente pretende realizar. Em entrevista, Milei declarou hoje que, abre aspas, os argentinos não querem voltar ao passado, fecha aspas, isso em alusão aos anteriores governos peronistas. E sem descartar mudanças no gabinete para melhorar a governabilidade, Milei disse que o governo, abre aspas, fez o que é necessário fazer na economia, fecha aspas, e disse que a oposição demonstrou o que não fazer na política, porque, nas palavras de Milei, a política pode impor freios à economia. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Essa vitória do presidente Milei na Argentina e de outros presidentes de direita pela América do Sul nos dá esperanças de que o Brasil ainda possa ser salvo dessa ideologia de morte e miséria. Reparem que Lula saiu da reunião como se tivesse negociado a paz mundial, mas hoje na Globo News os empresários já reclamaram das tarifas, o especialista negou que a Magnitsky será anulada e agora à noite os Estados Unidos já rejeitaram a mediação do Lula na luta contra o Maduro. O que vocês acham, pessoal? Será que podemos repetir aqui, ano que vem, o mesmo que os argentinos fizeram ontem? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.